Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. No vídeo de hoje quero trazer aí um assunto já falado aqui no canal, o vídeo de ontem, onde a gente falou um pouquinho sobre aquela casa que desabou lá em Nova Osasco. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre o que aconteceu, né, na quarta-feira, né, foi ontem, dia 21, e eu lancei o vídeo logo em seguida, né, às 6 da tarde eu lancei o vídeo, falando sobre o assunto em relação às questões de projeto e tudo mais. E aí muitas pessoas comentaram o vídeo bombou, né, já está com quase 15 mil acessos, então o vídeo acabou viralizando aí na internet devido ao próprio ocorrido. E as pessoas comentaram bastante no vídeo, né? A primeira coisa que eu quero falar é sobre esses comentários. Muitas pessoas lá criticando duramente lá, que bem feito, tem que cair mesmo. Galera, isso é uma coisa muito séria, tá? Você está mexendo aí com famílias. Segundo aí a informação da neta da dona da casa, que entrou em contato comigo inclusive, explicando o caso. Vou explicar para vocês certinho, vou deixar o link também na descrição. 4 famílias, né, perderam as suas casas, né, porque são a família da casa que desabou, mas a família vizinha que também foi atingida aí pelo desabamento. Então é uma coisa séria, né, não é algo que a gente deva tirar sarro de nenhum tipo, pelo amor de Deus, né, não foi esse o intuito do vídeo. O intuito foi sim um alerta, e eu não quero mudar uma vírgula do que eu falei no último vídeo, apesar de eu também ter recebido algumas críticas, mas eu também vou chegar lá. Então galera, a questão é a seguinte: a gente não deve criticar, né? Porque falar que está errado depois do acontecido é muito fácil. É muito fácil para mim chegar aqui e falar, ó, estava errado mesmo e caiu, né, e vamos tocar o barco aí para frente. Para essa família não vai ser fácil tocar o barco para frente, né? Então, o intuito desse vídeo aqui é esclarecer essas questões e também acrescentar algumas informações que eu recebi depois que eu lancei o vídeo de ontem, tá? Bom, quais as informações que eu quero acrescentar nesse vídeo? Eu não quero mudar uma vírgula do que eu falei no último vídeo, tá? Eu vou assinar embaixo do que eu falei no último vídeo. A estrutura estava subdimensionada, sim. Qualquer engenheiro que vocês procurem aí que tenha experiência na área de estruturas, ele vai afirmar a mesma coisa. Porém, uma ruptura de uma estrutura, ela acontece só depois de uma sequência de acontecimentos. Porque uma estrutura de concreto armado, ela aguenta muito desaforo, tá, pessoal? Muito desaforo mesmo. O que são esses desaforos? Aguenta desaprumo de pilar, aguenta até uma seção reduzida de pilar, armadura subdimensionada. Afinal, nós temos vários coeficientes de segurança muitas vezes que a gente usa. Então, uma estrutura de concreto armado é com certeza o tipo de estrutura que mais aguenta desaforo, tá? Então, para ela se romper da forma que ela se rompeu, sim, foi um erro de projeto, tá? Um erro de execução, na verdade. Então, porque com certeza não tinha projeto, né? Eu posso estar sendo duro em falar isso, mas nenhum engenheiro em sã consciência iria passar um projeto com aquela seção de pilar, com aquela distribuição de pilares que eu vou mostrar para vocês aqui. Então não há nenhum tipo de crítica à família, certo? Quero deixar bem claro isso. Eu vou deixar o link na descrição da neta da dona da casa, para que caso vocês quiserem ajudar com alguma coisa, eles estão precisando de roupa, né? Até um auxílio financeiro. Então, se vocês quiserem ajudar, mora perto, quer ajudar de alguma forma, por favor. O link vai estar na descrição. Mas a questão é a seguinte: o brasileiro, é muito difícil construir hoje no Brasil, né? Então o brasileiro ele constrói lá um pavimento, aí a família vai aumentando, ele, vamos construir mais um pavimento, a família aumenta mais um pouco, constrói outro pavimento, e ele vai construindo aos poucos, certo? Mas essa construção, essa autoconstrução, como é chamado aqui no meio da engenharia, sem nenhum tipo de suporte técnico, é algo extremamente perigoso, pessoal, certo? A gente nunca deve economizar na estrutura da casa, tá? Não, vou economizar na fundação aqui, o solo é bom e tal, vou economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
economizar no concreto, vou fazer o concreto na betoneira com um pouquinho menos de cimento, assim eu economizo um pouco. Galera, nunca, repito, nunca economizem na estrutura, certo? Porque a estrutura ela não é o mais caro de uma obra. A parte mais cara de uma obra, quem trabalha com obras sabe que é o acabamento. Então, você pode economizar na pintura, utilizando uma marca um pouquinho mais barata. Você pode economizar no gesso, né, evitando de fazer gesso, reboca lá o teto para não ter que fazer gesso. Compra um piso um pouco mais barato, né? Mas o cara ele economiza um monte muitas vezes. Eu já vi isso acontecer em obras dentro de condomínio de luxo muitas vezes. O cara economiza um monte na estrutura, economiza em projeto, não fazendo projeto estrutural muitas vezes, e gasta ali 50 mil reais só no piso da casa, né? Sendo que com 10% disso ele conseguiria fazer um bom trabalho na fundação, na estrutura. Tá? Então eu sei o quanto é difícil construir para o brasileiro hoje, é extremamente caro, mão de obra, material, é tudo caro. Então a construção aos poucos é uma realidade e 90% das obras do Brasil hoje acontecem dessa forma. Constrói um cômodo, depois vai construindo outro. Só que para fazer isso, pessoal, é possível fazer isso? Sim, é possível. Só que necessita de um acompanhamento técnico, tá? Para não ocorrer nenhum tipo de erro. Não é só uma ruptura total, como nesse caso, mas uma patologia, uma trinca, né? Um recalque. Tudo isso leva ali um desconforto para aquela edificação, certo? Então, por isso que eu não quero mudar uma vírgula do que eu falei no último vídeo. A informação que eu quero acrescentar aqui para vocês é em relação à Sabesp, tá? Segundo a informação da própria neta da dona da casa, a Sabesp foi fazer algum tipo de manutenção na galeria. Tem uma boca de lobo, né? Vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Tem uma boca de lobo bem na frente da casa, tá? Bem na frente da casa tem uma boca de lobo. Então, essa boca de lobo, como a gente pode ver também, não tem recuo nenhum da casa para a calçada, ali para a sarjeta, o que também é um risco, porque a gente sabe que à beira da rua passa a galeria, né? Não sei se aqui é sistema de galeria central, mas se tem uma boca de lobo ali, tem um sistema de galerias para captar a água da sarjeta. Então, isso são coisas que vão somando na estrutura. Sabe aqueles desaforos? Então, quando a estrutura ela é mal dimensionada, ela vai somando esses fatores. Ó, aguentei um desaprumo aqui, aguentei um concreto de baixa resistência ali. Aí vem uma simples manutenção de uma galeria, né, e leva à ruína a estrutura toda. Tá? Então, galera, isso é algo que me deixa muito chateado, tanto pela perda da família. Graças a Deus, ninguém se machucou. Isso, para mim, é o mais importante, porque bens a gente adquire outro, né? Mas perdas de vidas a gente não consegue adquirir outra, né? Consegue até aumentar a família, mas aquela pessoa que se foi a gente não recupera mais. Então, graças a Deus, ninguém se machucou por né, o auxílio lá da Defesa Civil. Segundo também informações da neta, a Defesa Civil já tinha ido há 5 meses atrás na casa porque tinha já algum tipo de patologia. Se era por conta da galeria, não sei. Então a casa já vinha já com histórico de problemas sendo desenvolvidos ali, até que chegou um ponto que a estrutura ela arregou e não suportou mais. Tá? Então, essas informações que eu quero acrescentar naquele conteúdo, porque foi algo que muitas pessoas assistiram, pessoas interpretaram de uma forma, pessoas interpretaram de outra forma, né? Nenhuma das duas partes está errada, né? Mas é como o acontecimento é um acúmulo de fatores que leva à ruptura de uma estrutura, né? Não é, logicamente, vou tirar um pilar lá, a estrutura pode cair. Mas uma estrutura que já está ali pronta, né? Uma estrutura que está estável, ela já está aguentando ali alguns desaforos. Se você mudar uma vírgula de lugar, a casa acaba sofrendo com isso daí. Outra coisa que eu quero também mostrar para vocês é uma foto, né, que um dos inscritos me mandou, que é uma foto do Google Earth.
a gente consegue ver ali alguns elementos estruturais dessa casa, nessa imagem que vocês estão vendo, e a gente consegue ver seção de pilar, a distância de um pilar para outro, consegue ver também que tem um pilar nascendo em viga ali no meio daquele pórtico do portão, né? Então significa que eles subiram mais 2 pavimentos, né, desde a tirada aí dessa foto, né, desde que essa foto foi tirada, até o momento da ruptura lá que aconteceu ontem, né? Então a gente consegue ver ali seção com seção diferente de pilares, né? Começa ali com uma seção, como utilizou o próprio tijolo como forma, né? Começa com uma seção bem fininha, depois aumenta, depois diminui. E tudo isso, pessoal, a estrutura aguentou de desaforo, né? Aí mexeu um pouquinho na galeria e caiu, né? Então foi a gota d'água que faltava para acontecer a ruptura total, né? Então não venham, muitas pessoas vêm falar, você foi precoce em falar que foi um problema de estrutura, né? Pessoal, não fui precoce em falar que foi um problema de estrutura, porque no vídeo é nítido que houve sim, né, problemas estruturais. A estrutura estava estralando. Mas foi a galeria que desassoreou a fundação. Tá, mas que tipo de fundação que foi feita? Foi feita uma fundação para 3 pavimentos, né? Então é isso que eu quero salientar, né? Se tiver projeto estrutural essa casa, né, mande para um profissional avaliar, né? Ele vai chegar no mesmo veredito que eu cheguei assistindo o vídeo, tá? Porque os pilares tinham seção reduzida sim, tá? Isso não é culpa do dono da casa? Não, não é culpa do dono da casa, porque o dono da casa ele quer economizar, né? Ele não entende de obra muitas vezes. Ele está lá pagando um pedreiro para construir, e aí o pedreiro vai construindo, ele também não é obrigado a saber, né? Então todos têm uma parcela de culpa. O dono da obra, o pedreiro, a Sabesp, as pessoas, os profissionais engenheiros que passaram na frente dessa casa e foram antiprofissionais e não avisaram, sua casa está com problema estrutural, acho que é melhor você reforçar aqui, né? Quantas vezes eu já não parei numa obra que eu vi que tinha algum detalhinho que dava ali que poderia dar um problema, e eu conversar, né, na tranquilidade com o dono da obra. Já fui xingado, o que você está fazendo na minha obra, você não entende nada, já fui xingado, mas as coisas têm que ser feitas da maneira correta, né? Nitidamente a gente vê ali, né, que os pilares não tem nem a seção mínima de 360 centímetros quadrados, né, porque é um pilar, acredito que de 9 por 20 que eu vi na imagem. Então é um pilar com uma seção bem reduzida, que é muito comum, inclusive, nesse tipo de obra. Então é triste, sim, é muito triste. Eu como engenheiro, né, que também faço parte de laudos periciais em estruturas, já tive que dar más notícias, né, para as pessoas. Então eu já cheguei em obras e falo, olha, a sua obra está condenada, não tem o que fazer, o reforço é inviável, né, porque vai ficar mais caro que a própria obra. E aí o cara me esculachar, não, que você não entende nada, daí o cara contrata um outro profissional que vai discordar de mim muitas vezes, inclusive esse cliente que discordou, que me esculachou na obra dele, né, me pagou certinho o laudo, mas discordou do meu laudo. 2 meses depois, ele continua a obra, 2 meses depois ele me ligou e falou, Felipe, a Defesa Civil interditou minha obra e realmente está condenada, né? E ele falou, peço desculpa para você por ter discordado de você, mas eu poderia ter evitado mais 60 e poucos mil de gasto que ele teve na obra, né? Então, discordar, todo mundo discorda. Mas o que eu disse no último vídeo, o que eu continuo dizendo nesse vídeo, não é algo sem fundamento, né? Eu não sou uma pessoa que não tem base nenhuma para falar, certo? Não sou o mais entendido de estruturas do país, mas também não sou um total ignorante, né? Então eu tenho uma carga de experiência que eu posso sim dividir com vocês, divido com vocês aqui semanalmente, né? Lógico, muitas pessoas foram lá, foram super bem educadas,
falando da mesma forma que eu falei no vídeo, mas só um ou dois que foram assim antiprofissionais e quiseram me diminuir em relação ao conteúdo do vídeo e também fizeram lá uns comentários maldosos em relação aos proprietários, o que eu não admito, tá? Então esse vídeo aqui é não é uma nota de esclarecimento, não é mudando o conteúdo do vídeo passado, é simplesmente acrescentando algumas informações que eu julgo importante no último vídeo. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido o conteúdo desse vídeo. Peço, por favor, que entendam a situação lá da família, que não passa, né, por uma situação nada fácil. Então a gente tem que ser solidário com isso. Se você quiser ajudar de alguma forma, eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam entrar em contato com eles. Certo? Então eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!